Bom, meu nome é José Wagner Ferreira, sou um profissional de mais de 40 anos na área do turismo. E antes de começar a falar um pouquinho da minha vida, da minha jornada, que muito me apaixona, eu queria parabenizar toda a equipe do Brasil Tours por esse projeto dos 40 anos, me dando a oportunidade de colocar e registrar a história dos grandes profissionais do turismo desse país. Bom, eu sou uma pessoa que vim da família de um militar. Meu pai era da Força Aérea Brasileira. Eu tenho 64 anos, nasci em 1957 e fui muito cedo para Brasília, em 1960. Meu pai foi convocado a trabalhar no Ministério da Aeronáutica, lá na área de telecomunicações, né, que hoje se chamaria área de TI. Ele era responsável da parte de telex, teletipia, né, toda a parte de comunicação da Força Aérea. Então eu fui para lá com a minha família e aonde eu permaneci meus primeiros 11 anos de vida, 12 anos. Foi aí, em 1972, que eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo da Philips para fazer um curso de processamento de dados. Naquela época, não se falava em computação no Brasil. E eu, então, me dei muito bem nesse teste, e a empresa chamava ESC, que ficava ali na Consolação com a Matias Aires, e a parte terra era toda de vidro, com aqueles computadores grandes, enormes. E então eu acabei fazendo o curso de computação e programação de computador lá na ESC. Eu sempre tive a vontade também de começar a trabalhar, né? E meu pai, militar, não, filho meu, antes de se formar, não vai trabalhar, né? Eu falei, não, mas pai, eu quero trabalhar. E fiquei sabendo que a VASP estava aguardando a chegada do seu primeiro computador. Quer dizer, a VASP e o Bradesco foram as duas grandes primeiras empresas aqui de São Paulo a ter os modernos, na época, computadores da IBM. Eu fiz o teste, muito animado, né? Ainda mais que eu tinha uma afinidade com a aviação, porque eu nasci ali na Avenida Miruna, na cabeceira da pista, praticamente, do aeroporto de Congonhas, e me dei bem, eu sempre fui muito crente a Deus, né? Me dei bem, e na hora que eu fui fazer, então, o meu registro, apesar do computador só ia chegar em 1974, para processar o sistema de reserva de passagens, seria o primeiro sistema de reserva de passagens a ser instalado no Brasil, porque a Varig usava um sistema da CITA chamado Gabriel. Então nós estamos falando aí há 40 anos atrás, né? Então o primeiro sistema mesmo de computação foi em 1974, o da VASP, chamava CEPARS. E aí, quando eu fui fazer o registro, falou, olha, infelizmente você não pode trabalhar, você tem menos de 18 anos. Eu tinha 16 anos, então não pode. Falei, poxa, coronel, mas como que a gente pode fazer? Eu tenho que resolver isso, eu quero entrar, não posso perder essa oportunidade. Falei, então conversa lá com teu pai, com a sua família e eu vou ver se eu consigo que você faça uma emancipação registrada em cartório, e aí eu vou ver se eu consigo te colocar aqui dentro. E graças a Deus deu tudo certo mais uma vez, consegui ser emancipado. Comecei na reserva de passagens, na parte manual, eram umas fichinhas chamadas R23, que você atendia o passageiro, perguntava o sobrenome, o nome, a origem, de onde ele ia sair, para onde ele ia, a data, e aí você colocava essas fichinhas num escaninho. Esses caninhos tinham um motor e uma cinta que te levava para o final da mesa, e aí é colocado em umas caixinhas como se fosse um arquivo geral daquela reserva. Passada essa época, chegou o computador em junho de 1974, então eu fui transferido do departamento de reservas. Isso me ajudou muito, me deu uma bagagem muito grande, porque o primeiro sistema a ser implantado dentro desse novo computador, como eu falei, um IBM 360 modelo 40, era 256K. Hoje, qualquer celular aí você coloca alguns gigas dentro dele, né?
Então, foi o primeiro sistema a ser processado, foi esse sistema de reservas, e eu fui fazendo uma carreira dentro da área de informática. Então, eu comecei pela área de operador de computador e, em seguida, passei para a área de programador de sistemas, que foi aonde eu fiz aquele exame para adentrar a companhia. Ficando na área de programação uns 3, 4 anos, fui promovido a coordenador de sistemas, né, a gerente de sistemas, e aí eu fui convidado pelo então presidente que veio para a VASP em 1988, Marcelo Antinori, e eu quero falar dessa pessoa com muito carinho, com muita gratidão. Marcelo Antinori, você foi a pessoa que acreditou naquele jovem Wagner Ferreira, né, que me deu a oportunidade de escolher, de continuar numa área técnica, como hoje se fala área de TI, na área de informática, ou migrar para a área comercial de passagens da companhia e ajudar também, por eu ter militado por tantos anos na área de sistemas, você acaba tendo um conhecimento amplo de cada área da empresa. Então você conhece um pouco da área comercial, você conhece um pouco da área financeira, você conhece um pouco da área de aeroportos. Então você, trabalhando numa área de informática, você passa a ser uma pessoa meio que generalista do ponto de vista de processos dentro da empresa. Então o Marcelo me convidou, eu aceitei, isso foi em 88, e até ele tinha uma visão tão grande, o Marcelo era um cara muito competente, foi diretor do Pão de Açúcar, professor da Fundação Getúlio Vargas, foi diretor do Banco Mundial, depois que ele fez esse trabalho na VASP, da privatização da VASP. E Marcelo, queria aqui, acho que é uma das primeiras vezes que eu estou tendo a oportunidade de te agradecer aí, e tenho muita gratidão por você ter dado a oportunidade para aquele jovem de 20 e poucos anos. E eu fui o superintendente mais novo da história da VASP. E aí nós tivemos a oportunidade de participar de todo o projeto da pré-privatização da VASP. Uma coisa interessante, muita gente critica estatais, tudo, mas aqueles que realmente quiseram aprender e a crescer dentro da VASP estatal e se dedicaram, ela deu muita oportunidade. Eu fiz vários cursos fora, né, do Brasil, e me dediquei muito. E a empresa era tão profissional que ela pegou aí mais ou menos, eram 6, 7 superintendentes, grandes candidatos a serem demitidos assim que a empresa fosse privatizada, porque o game é esse, entra uma privatização, ninguém da velha administração presta. Isso é o que normalmente ocorre. Mas aí o governo do estado fez um trabalho com todos os principais executivos para um trabalho de recolocação no mercado. E o que era muito interessante, que quando os novos administradores começaram a demitir as pessoas, né, eles demitiam, coisa que eu nunca fiz na minha vida, nas empresas onde eu tive aí um cargo executivo de alta relevância, se tinha que desligar, quando tinha que desligar um companheiro, eu nunca fazia isso no final de semana. Eu sempre fazia isso de segunda-feira. Porque a coisa mais desagradável por um ser humano é você chegar a ser chamado na sexta-feira, olha, a partir de segunda você não volta mais aqui. Que final de semana que esse profissional vai passar junto à sua família? Mas eu sou um profissional de tecnologia, e à época a tecnologia estava muito bem no mercado, se ganhava muito dinheiro. Falei, quer saber, eu vou falar com esse Wagner Canheta. Cheguei, pedi para ele me atendeu super educado, falou, seu Wagner, eu sou Wagner Ferreira, eu sou superintendente comercial, e eu queria ver com o senhor se o senhor podia me poupar desse sofrimento de que toda sexta-feira saiu uma lista, e eu não queria sofrer a cada sexta-feira. O senhor podia me antecipar aí, se eu vou ficar, se eu vou sair, porque eu não tenho problema nenhum de sair, eu volto para a minha área original, que é tecnologia e tal. Ele falou, não, Wagner, vou te falar uma coisa. Aí, mais uma vez, Marcelo Antinori. Marcelo Antinori me falou da sua história
que você começou aqui garoto, né? Ele me contou, me falou que mesmo você sendo o superintendente comercial, o sistema de reserva de passagem, ele fica subordinado à sua superintendência. Eu achei isso muito interessante, porque normalmente fica na superintendência administrativa e financeira. E olha, meu filho, por enquanto você fica por aí, né? Essa foi a resposta dele. Pelo menos eu saí da reunião um pouco mais aliviado, e isso foi mais ou menos dia 25 de outubro, e em abril de 1991, ele me promove para diretor comercial da VASP. E aí que eu conheci uma pessoa fantástica, ficamos amigos, né, com um cara com uma capacidade de trabalho muito legal, que é um dos filhos do seu Wagner Canhedo, Ulisses Canhedo, conhecido no mercado como alemão, para aqueles mais antigos, Goiaci, Eloy, Guilherme Paulos, Walter Patriani, Jurandir, Juarez, né, da Ancoradouro. Para esses mais antigos sabem o carisma que esse Ulisses Canhedo, o alemão, tinha. Mas aí a minha vida sempre, eu tive alguns obstáculos, eu não gosto da palavra problema, porque obstáculos você pode suplantá-los, né? Então eu gosto de usar a palavra obstáculo. E passou um ano, a gente desenvolvendo muito legal a área comercial, a VASP comprando o Lloyd Aéreo Boliviano, a VASP comprando a Equatoriana, a VASP comprando a Tanza na Argentina, que era uma empresa regional. O Ulisses Canhedo brigou com o pai no almoço, no macarrão de domingo, e aí ele me liga na segunda-feira, ele falou: Wagner, eu não estou voltando mais para a empresa. Eu falei: pô, alemão, como é que você vai me deixar com um abacaxi desse e tudo? E foi um golpe muito forte, peguei um avião, fui para Brasília, eu com a minha esposa, Inês, fui conversar com ele. Pô, eu estou sozinho, estou abandonado, então já veio para o teu pai também acertar minhas contas aí, né? E aí o que aconteceu? Eu fui falar com o Sr. Wagner de novo. Sr. Wagner, poxa, que pena, não tem como rever a saída do Ulisses. Ele falou: não tem como, e ele vai continuar me ajudando nas fazendas e tal, mas eu quero te dizer o seguinte: vai se preparando aí, que você vai assumir a vice-presidência comercial e marketing da companhia. Isso foi mais ou menos em 1994, 95, né? E foi uma época muito, assim, de turbulências, né? Bastante turbulências. A VASP passou um processo bastante difícil. Eu era um vice-presidente estatutário, né? Ela começou a perder os aviões, tudo, mas logo em seguida, 96, 97, ela então começou a crescer novamente, trazendo os aviões MD-11, né? E a VASP conquistou aí 35% de market share, quase colado na Varig, a Varig estava com 38%, 39%, a Transbrasil um pouco menos, e a TAM era muito pequenininha. A TAM era a quarta empresa aérea do Brasil. Aí, o que acontece? A gente sempre presente no mercado, né? E eu fui convidado pela extinto jornal Gazeta Mercantil. Gazeta Mercantil era um jornal especializado em economia. E naquela época, 1997, estava se falando muito em globalização. E eu fui convidado para fazer uma palestra no auditório da Gazeta Mercantil para falar da parte de globalização de companhia aérea. E foram dois palestrantes. Eu, pela aviação, dos profissionais de aviação, e o comandante Rolim, né? O comandante Rolim, que eu já o conhecia desde a época de VASP, porque o sistema que foi implantado de reserva na VASP, da VASP na TAM, fui eu que consegui fazer isso para o Rolim. Então, nasceu o meu relacionamento com o Rolim quando eu ainda estava na VASP. E nessa palestra, ele palestrou primeiro, eu fui o segundo a palestrar, e retornei para os nossos assentos, ali no auditório. Ele estava atrás de mim, aí ele cochichou no meu ouvido. Falou: Wagner, eu preciso falar com você. Tem como a gente conversar? Eu falei: lógico, Rolim, a gente pode conversar sim. Não, eu queria ver aí uma possibilidade de a gente fazer alguma coisa junto. Ele era um cara encantador, né?
Eu tenho muitas saudades do meu amigo Rolim, grandes momentos. E ele falou, eu queria falar com você, eu estou vendo que você tá com essa barba pesada, que eu usava uma barba grande. Você sabe que quem trabalha comigo não usa barba, porque eu quero todo mundo com a cara limpa, né? E eu falei, Rolim, você acha que eu vou largar 26 anos de empresa, rapaz? Né? A gente conversa um dia aí, Rolim, a gente conversa um dia. Bom, esse dia passou e olha as coincidências, né? Isso, algumas pessoas vão se recordar ao lerem aqui ou ao escutarem a nossa história. Teve uma Viesp lá em Águas de Lindóia, né? A Viesp em Águas de Lindóia é um evento maravilhoso. Então, todo o trade do interior, né, iria para lá se fazer aquele relacionamento, né, coisa que hoje a gente não vê muito. Então, eu já estava lá no evento. Como era um evento de 3 dias, eu acabei convidando a minha esposa para ir, a Inês. A Inês praticamente ia em quase todas as ABABs, se não todas, as 30 que eu participei, 30 e tantas, tirando a minha época de informática, e ela foi na Viesp. E nisso eu estou na entrada ali do evento, conversando com o Goiaci, estava o Goiaci, o Juarez, e tinha mais uma pessoa, que eu não me recordo agora. E nisso quem entra? O Rolim. Estava o Rolim, o Falco, e estava o Rubel Thomas, que tinha sido presidente da Varig. Quando o Rolim entrou, começamos a bater papo informalmente. Aí o Rolim chegou para o Goiaci e falou, Goiaci, quero saber o seguinte, como é que eu faço para levar esse cara aí para TAM? Ele falou, ih, Rolim, esquece. Você pode ter uma alternativa, você pode ter uma chance. Você está vendo aquela loira ali? Ele falou, tô. Aquela ali é a mulher dele, é a que manda nele. Então vai lá conversar com ela e quem sabe ela convence ele, porque você sabe que ele está levando uma vida agitada lá dentro da VASP, abrindo braços internacionais, tudo, e eu fiquei sabendo que ela não anda muito contente, não. E aí, o que o Rolim fez? Largou a gente lá e foi lá falar com ela. Por favor, senhora Dona Inês, meu nome é Rolim. Ah, Rolim, eu sou o dono da TAM e eu queria ver se a senhora me ajudasse, né, fazer o seu marido mais feliz, né, e eu queria ver se a senhora me ajudasse a levar ele para TAM. E aí, o que aconteceu? Estou descendo com o meu carro de volta para São Paulo. Aí ela falou, pô, o Rolim veio falar comigo, por que você não vai, né, conversar com ele e tal? Ela falou, você está trabalhando muito, está na hora, tem que mudar. E acabei indo. Almoçamos, eu sou uma pessoa que eu sempre almocei rápido, almoço rápido, e aí vai uma característica também do saudoso Rolim. Todos os executivos que eram contratados na TAM tinham que passar por uma entrevista com ele. Lógico, era ele e Falco que estavam me convidando, né? Então, mas essa numa conversa minha direta com o Rolim, ele me chamou para almoçar, eu comi bem rápido, e aí ele me colocou uma situação. Ele falou, pô, Wagner, já vi que nós vamos se dar bem. Nós só vamos ter que acertar aí mesmo a parte comercial, tudo, porque o cara que eu convido aqui que eu vou pretender admiti-lo e come demoradamente, enrola, eu não contrato, porque eu gosto de cara que come rápido e volta para trabalhar. Bom, aí eu falei para o Rolim, eu vou ter que fazer os cálculos aí, porque eu não posso, 26 anos de empresa, né, sair com uma mão à frente e outra atrás. Ele falou, não, vamos fazer a coisa direitinho, você levanta, me traz aqui e voltamos a conversar. Aí levantei os números, fui lá conversar com ele, aí acertamos os ajustes de detalhes, aí ele falou assim, só que tem um detalhe, cara, você vai ter que tirar a barba. Ih, cara, aí não é comigo não, é com a Dona Inês, porque eu casei de barba, meus filhos todos já praticamente criados, né, são adolescentes, nunca me viram sem barba, então vamos ligar para ela. Aí ligamos, atendeu uma colaboradora minha, aí ele chegou e falou, eu poderia falar com a Dona Inês? Quem é? É o comandante Rolim. Quem? Comandante Rolim. Ah, um momento. Dona Inês, tem um tal de comandante Rolinha querendo falar com a senhora. Aí a Inês falou, quem? O comandante Rolinha. Aí ela se ligou, porque ela vinha acompanhando toda essa fase, né? Aí ele falou, Dona Inês, aqui é o comandante Rolinha, estou aqui com o Wagner. Precisam acertar aí o negócio, a barba.
Aí ela voltou ao assunto. Tá, e a minha creche lá? Não, nós vamos ver. E a barba? Ah, a barba eu convenço a ele a deixar. Não, e dona Inês, nós estamos combinando aqui, porque é o seguinte, vai dar muita repercussão essa saída do Wagner da VASP. E nós temos que poupar essa história dele toda, e então nós vamos estar combinando aqui para ele se desligar em dezembro, e aí a senhora vai para Cancún com ele, fica lá 20 dias até as coisas esfriarem, né? Então, nós montamos uma estratégia, peguei a minha família, que eles não acreditavam, só a minha esposa que estava sabendo que eu ia sair, meu pai me chamou de louco, meus amigos, você tá louco, meu? Você é um vice-presidente de uma VASP, a segunda empresa do mercado, você vai para a quarta empresa do mercado, onde já se viu, você tem 35% de mercado para uma empresa que tem 7%, 8% de mercado. Você está louco? Não, amigo, eu quero dar uma segurada. Vou mudar de áreas, né? Que isso é muito importante. Principalmente se algum jovem estiver aqui nos dando o prazer de escutar esse relato, tem fases na vida que você tem que parar e tomar as suas decisões. Senão o tempo vai passando, você perde o time e aí você entra num processo de acomodação. Você tem que pensar fora da caixinha. Voltei para o Brasil, então, e aí sim foi comunicado que eu estava indo para a TAM. Isso deu uma repercussão muito grande na mídia escrita, falada, televisada, né? E o Rolim me autorizou, juntamente com o Falco, a falar dos planos da TAM, e realmente foi um plano fantástico, né, que aconteceu nessa empresa. Infelizmente, nós tivemos aí o falecimento do comandante Rolim em 2001, né? Ele nos deixou naquele trágico acidente do helicóptero e todo mundo colocou em xeque, porque ele era o grande ícone da companhia. O grande ícone. Então, ele era a cara da TAM. Então, o Rolim falecendo, no velório dele, alguns jornalistas me chamavam no canto e falavam, Wagner, agora? Qual vai ser o futuro da TAM? Né, de tão forte e tão carismático que era esse homem junto à sua corporação. Isso me dá muita emoção e saudade, porque realmente nós passamos momentos lindos e maravilhosos, né? Era uma energia, era um prazer estar levantando da cama e ir para a TAM. E aí a família, logicamente, absorvendo tudo isso, a empresa em pleno crescimento, né? Convidou o Daniel Mandelli, que era cunhado do Rolim, casado com a irmã do comandante Rolim, a assumir a presidência da TAM. Em seguida, uma outra decisão para a companhia, que também repercutiu muito, foi a saída do Falco. Por decisão dele, ele recebeu um convite para ser presidente da Oi, que era uma operadora de telefonia, que estava crescendo muito, né? E ele foi convidado para assumir como presidente da Oi e acabou saindo da TAM e eu assumindo o lugar do Falco. Bom, o tempo foi passando e procurando passar essa minha etapa de TAM, que foi fantástica, a abertura de várias bases internacionais, né, ganhando mercado, chegada de aviões novos, Airbus 330, Airbus 340, Airbus 350. E aí passei por um processo também muito interessante com a privatização, com a abertura de capital da TAM. Me deu uma experiência, uma bagagem também a ser efetuado o IPO da companhia. Foi feito o IPO da companhia, isso muda um pouco a gestão. Uma coisa é você trabalhar numa empresa familiar, onde o dono e os diretores têm toda uma relação direta com quem decide, né? E do que uma empresa de capital aberto, que ela é muito protocolar, né? Você tem uma série de processos a serem cumpridos até uma decisão final. É um pouco mais, no meu ver, mais burocrático, né? Essa questão de você trabalhar numa empresa de capital aberto. Bom, chegou uma época que, 2007, a empresa de capital aberto, eu fui ao conselho da companhia e falei, olha, eu vou estar saindo da empresa daqui um ano. Mais uma vez, a gente
sempre estudando muito, vendo a melhor forma de se posicionar como executivo de uma companhia aberta, e eu fiz essa comunicação para o conselho e também negociamos a minha saída, onde eu teria que estar preparando o meu sucessor. Então, foi uma saída assim tranquila. No dia 30 de junho, eu me desliguei da TAM. Quando foi setembro, eu sou procurado pelo Guilherme Paulos, né? Guilherme Paulos foi lá no meu escritório, juntamente com o Gustavo, o filho dele, o mais novo, e foi lá conversar comigo. Falou: Wagner, você sabe aí que você acompanhou, eu estou com a Webjet, nós estamos aí com 6 aviões, 800 funcionários e estou colocando aí bastante dinheiro todo mês lá, então eu queria ver se você, através da sua empresa, me fizesse um diagnóstico, né, para ver o que a gente tem para fazer lá, como é que está mesmo a situação da companhia. Eu fiz a apresentação do trabalho e tudo, aí deixei lá o trabalho para eles, e quando foi começo de dezembro, ele foi me procurar, Guilherme e Gustavo. Wagner, a gente tem uma proposta para te fazer. A gente gostaria que você pegasse o teu diagnóstico e implantasse todas essas sugestões, ou a maioria das sugestões que você está apontando aqui no teu relatório. Você pode criar uma equipe que você quiser levar, né? Porque isso foi uma das coisas que eu também citei no meu relatório, no sentido dele profissionalizar, colocar profissionais da aviação em cada área de preferência, né? Então ele concordou, né, em aquele relatório. Bom, começamos a implementar, a empresa tinha 800 funcionários e 6 aviões, e aviação, a gente não está aqui para dar aula nenhuma, aviação, para ser rentável ou trabalhar em ponto de equilíbrio, você tem que manter uma relação de número de funcionários e aviões bem equilibrada. Senão, você tem muito custo fixo e aí não consegue fazer com que aqueles poucos aviões venham a gerar receita para pagar aquele custo fixo. Então, a empresa com 6 aviões e 800 funcionários, ela estava desbalanceada, porque a média IATA saudável para uma empresa estar caminhando bem, que é uma Ryanair, essas empresas low cost, é 70 a 80 funcionários por aeronave. Então, se a empresa tinha 800 para 6 aviões, estava desbalanceada. Então, o que aconteceu? O Guilherme aprovou a entrada de mais aviões dentro da empresa, porque o grande negócio desse relatório não era o Guilherme ficar com a Webjet, era preparar a empresa para venda. Então, falei: Guilherme, você com 2%, 2,5% do mercado, não é atrativo para ninguém. Você tem que incomodar ou ter uma participação aí de no mínimo 7%. Como é que a gente faz? Bom, vamos começar a trazer avião. 11 meses, nós saímos de 6 aviões para 20 aviões. Foram 14 aviões. A equipe da Webjet trabalhando 18 horas por dia. Porque quando você fala trazer o avião, não é só botar o dinheiro e fazer o contrato e pagar o lessor do avião. Você tem que trazer porque a ANAC exige alguns parâmetros mínimos para cada avião. Você tem que ter número de tripulação técnica, que é o piloto por avião, piloto e copiloto. Você tem que ter um número mínimo de comissários. Você tem que ter um número mínimo de mecânicos. Você tem que ter o mínimo de funcionários nos aeroportos para despachar os aviões. Então, é uma equação com muitas variáveis. Em 14 meses, em 11 meses, nós saímos de 2,5%. Obviamente, pode alguém falar: o Wagner está falando um papel de bobo. Se aumentou a oferta, vai aumentar a participação do mercado. Nem sempre. Nem sempre. Você pode aumentar a oferta e não conseguir vender. Então, você tem que equilibrar bem essa questão. Então, nós conseguimos muito bem diluir o custo fixo da companhia, aumentamos a frota e chegamos a 7,5%. O meu contrato se encerrava em fevereiro, então também houve uma
uma saída bem amigável, contratada. O Gustavo, juntamente com o Fábio Godinho e o Júlio Perotti, que está hoje na Gol, continuaram a fazer o trabalho da Webjet, até vir se consolidar a venda para a Gol, né? E por uma decisão estratégica da Gol, né? Eles resolveram, então, pegar essa participação de mercado e os slots, né? Porque o que tinha que nós conquistamos, e isso me deixa com muito orgulho, nós conseguimos operar no aeroporto Santos Dumont, que quase não tinha slot. Isso foi uma conquista de toda a equipe da Webjet. Não é fácil. Então nós tínhamos ali quase 16 slots no aeroporto Santos Dumont. E os voos de Santos Dumont para Brasília, né, eram praticamente todos lotados, tal. Então o atrativo para a Gol, na realidade, não era os 737-300, que ela já tinha até eliminado esses aviões da frota. Ela operava com o New Generation, 737-700 e 800. Então, essa fase foi muito interessante de a gente vir a conseguir fazer com que a empresa tivesse algum valor e o grupo do Guilherme ter conseguido vender aí para a Gol. Então, passado essas minhas 3 fases na aviação, eu quero então deixar registrado aqui a grande gratidão a Deus, né, de ter me dado essa oportunidade de conviver como executivo nessas 3 empresas. Mas, quando eu voltei do Rio de Janeiro, quando eu voltei em fevereiro, março, abril, o Luiz Felício Filho, da Passaredo, que hoje é Voo e PES, também me procurou lá no escritório para a gente, então, fazer uma consultoria de 7 meses lá na Passaredo e também podendo levar toda a equipe lá para Ribeirão Preto. No caso de Ribeirão, eu particularmente ia de terça e voltava de sexta-feira, e fui com uma equipe, metade do que eu levei lá para a Webjet. Para a Webjet foram 12 profissionais, para a Passaredo nós fomos em 6, né? E fizemos também um trabalho muito bacana de reorganização, estruturação, e fico muito feliz também de deixar aqui registrado hoje que a Voo e PES está aí, viva, firme, voando. O Eduardo, que está lá na presidência hoje, na presidência não, como CEO da empresa, e o Zé Felício lá, eu sei que a gente teve um relacionamento e deixamos também uma sementinha plantada. Conseguindo avançar um pouco mais, né, e vendo no turismo aquilo que eu falei lá atrás, uma cachaça, eu fui convidado por meus colegas acadêmicos em 2012 a assumir. Fui aclamado presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo no biênio 2012-2013 e tive o prazer de convidar meu saudoso amigo, né, Pasqualin, Sérgio Pasqualin, que era o superintendente, né, do Center Norte, na parte de pavilhões, uma grande pessoa, uma energia fantástica, né? E fiquei esses 2 anos trabalhando, ele como meu vice-presidente, e quando ele me sucedeu, eu fiz a passagem para a vice-presidência na gestão do Sérgio Pasqualin. Felizmente, Deus estava carente de gente do bem, com alegria, com espiritualidade, que isso ele tinha muito, né? Um cara amigo, sensível, e aí Deus chamou ele para estar lá colaborando de formar esse time especial. Então, pessoal, eu acabo aqui agradecendo a equipe do Brasil Tours por ter me dado essa grande oportunidade de falar um pouco da minha história, né? Se eu esqueci de falar com alguém que teve uma certa participação mais forte, eu peço desculpas, que o tempo vai passando, mas eu estou muito grato e feliz de estar aqui com meus 64 anos, tendo o prazer de fazer esse depoimento para os leitores do Brasil Tours. Gratidão a todos vocês.